gente, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Estamos em casa, então eu estou em casa e vim gravar com vocês mais uma aulinha para ajudá-los a desenvolver as suas atividades. Espero que todos estejam desenvolvendo as atividades e também tirando as dúvidas que muitos aí têm também, né? Bom, então hoje eu quero trabalhar com vocês o artigo de opinião, porque ele também ele faz parte do tipo dissertativo, ele é um gênero que cai muito em concurso, ele também é de caráter dissertativo, e eu vou estar ajudando vocês, mostrando os slides, explicando passo a passo, e depois, no segundo momento, eu vou mostrar a tarefinha que eu postei para vocês, para que vocês consigam também resolvê-las, tá bom? Então vamos lá, animação, otimismo, esperança, vai dar tudo certo, gente, vamos que vamos! Então, pessoal, vamos fazer uma análise agora profunda do artigo de opinião, tá bom? Vamos começar então? Primeira coisa que a gente precisa perceber é o que é o artigo de opinião. Ele é um espaço de compartilhamento de ideias e discussão democrática. Então, no artigo de opinião, nós vamos estar buscando fazer uma abordagem pessoal sobre o assunto. O nosso ponto de vista, o que a gente acredita, ele é diferente do texto dissertativo. Por quê? Porque no texto dissertativo, a gente faz o quê? A gente faz a questão em terceira pessoa. Eu falo-se, observa-se, percebe-se. No artigo de opinião, não. Como é uma abordagem pessoal, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar falando em primeira pessoa. Acredito, sabemos, percebemos, tá? Então, é importante a gente estar fazendo isso aí. Esse tipo de artigo de opinião, ele tem como objetivo analisar, avaliar a questão de problemas sociais, econômicos, políticos e culturais. É muito importante que vocês percebam que no artigo de opinião você tem a sua voz, que é a sua voz autoral, é o que você pensa, o que você acredita, e isso é importante você perceber. Mas também você vai ter as suas vozes externas. O que são as vozes externas? São vozes que vão complementar o seu ponto de vista, como, por exemplo, dados estatísticos, institutos de pesquisas, como também você pode pegar citações filosóficas. Então, é muito importante que você complemente o seu ponto de vista com outras pessoas que pensam como você ou também até se opõem, para que você possa mostrar as suas ideias e tentar convencer o outro. Quem está escrevendo a gente chama de quê? De articulista, né? Então, quem é o participante? É o articulista. É a partir das suas experiências, a partir dos seus conhecimentos, que você vai estar desenvolvendo seu texto, tá? Para quem você vai escrever? Para leitores de mídias interessados. Então, cada revista ela tem a sua temática. Então, pode ser uma revista tecnológica, uma revista política, uma revista de cunho econômico. Então, você vai se posicionar diante disso. Onde que nós podemos publicar? Em jornais, revistas, né? E geralmente a gente vai ter um local nos jornais que vai estar colocando o artigo de opinião, tá? Ele ocupa meia página, vai depender do veículo de comunicação. O artigo de opinião, ele é publicado periodicamente, semanal ou também mensal, em revistas, blogs. Ele fala sobre a sua opinião pessoal, sobre o que você acredita sobre determinado assunto, tá? Agora, como fazer o artigo de opinião? Então, isso aí agora que é a parte mais importante da aula. Porque, primeiramente, você tem que assumir sua posição em relação ao tema. Então, o tema é o assunto que vai ser abordado no texto. Então, vamos supor que o tema fosse a questão da corrupção no Brasil. A corrupção cultural e a corrupção organizada. Então, eu tenho que elaborar a minha tese. O que é a minha tese? Minha tese é meu ponto de vista. O que eu acredito sobre isso? O que eu vou defender? E aí eu vou ter que selecionar os principais argumentos que falam sobre essa questão da corrupção no Brasil. Então, aí eu vejo
dados estatísticos, revistas, tudo isso, tá? Então você tem que selecionar isso aí. E o texto ele vai ser dissertativo argumentativo, mas por ser artigo de opinião, eu posso colocar um exemplo de, por exemplo, da cidade de São Paulo, a cidade ou um político. Eu posso também descrever alguma coisa e expor, tá? Mas tudo a serviço da argumentação. Então aqui a gente tem um slide mostrando a pessoa que vai escrever, que é o articulista. Ela tem um propósito comunicativo, que é a opinião dela a respeito de um tema, as pessoas que vão ler o texto e onde vai circular, que é em jornais, blog, revistas, tá? Aqui a gente tem uma chargezinha que mostra, né? Uma casa deve ter uma boa fundação. Aí a menininha ou o menininho olhando para o alicerce. Uma árvore deve ter boas raízes, então olhando novamente para as raízes. E toda opinião deve ter bom fundamento, então no caso são os argumentos. Então não adianta eu ter uma opinião se eu não tenho argumento sobre isso, tá bom? Então é importante vocês estarem fazendo esse texto. Bom, agora a gente vai passar para os critérios de avaliação do artigo de opinião nos concursos, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é como a Universidade Federal de Goiás, ela analisa um candidato em relação ao artigo de opinião. Eu coloquei aqui para vocês, que eu acho mais importante a gente analisar, é o ótimo, tá? Porque o ótimo é o que eles exigem. Então, tem a tabelinha do regular, do bom e do ótimo. Então, vamos só falar do ótimo, né? No ótimo aí, a gente tem assim, ó, projeto de texto excelente. Quando você vai escrever um artigo de opinião, ele vai perceber se você fez uma abordagem completa do tema na introdução, se teve a tese, que é o seu ponto de vista, o que o articulista vai estar escrevendo, se você selecionou os argumentos necessários para defender seu ponto de vista, quais foram as vozes externas, as vozes autorais que você escolheu para complementar seu ponto de vista, como você vai concluir seu texto. Então ele vai perceber introdução, desenvolvimento, conclusão, mas ele vai observar como você selecionou, como você organizou as suas ideias nesse texto aí. Então é importante esse projeto de texto. Depois ele fala lá, olha, discussão e reflexão sobre diferentes pontos de vista. Porque além do seu ponto de vista, porque opinião, gente, artigo de opinião é opinião. Além de você ter a sua opinião, você tem que complementar a sua opinião com outras falas. Vou pegar aqui para vocês um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Eu acredito que eu tenho que ficar em casa, tem que ter o isolamento social devido a essa questão da pandemia. E eu preciso de pessoas para complementar o que eu acredito. Quem fala isso? A Organização Mundial de Saúde, né? Então, nós temos representantes da Organização Mundial de Saúde dizendo desse isolamento social. Qual é o motivo? Porque o sistema de saúde ele é precário e ele vai dar um colapso, não vai conseguir atender todo mundo nos hospitais. Então, eu tenho a minha opinião e eu consigo uma outra voz autoral, que é a Organização Mundial de Saúde. Mas só que eu tenho que... Lá está falando o quê? Pontos de vista diferentes. Qual outro ponto de vista que eu também tenho? Eu tenho o ponto de vista do ministro da Saúde, do Mandetta, que ele também fala do isolamento social. Ele está proclamando isso. Então, eu tenho outro ponto de vista de outra pessoa. E aí eu também posso confrontar esse ponto de vista, eu posso mostrar a oposição disso, mostrando que outras pessoas que não compartilharam com esse isolamento social, como por exemplo Nova York, está um caos a saúde. Ou seja, os Estados Unidos, que é preparado para guerras, para ter um arsenal bélico, tem tudo lá maravilhoso, ele não tem um arsenal voltado para a saúde, está dando colapso lá, e é um país desenvolvido. Então, o que eu faço? Eu dou exemplos,
eu cito, eu comparo, eu coloco outras vozes. Então, para o artigo de opinião, isso é muito enriquecedor, precisa disso, tá? Ele coloca lá, a exposição excelente dos fatos motivadores do artigo de opinião. Então, você tem que estudar o tema, ver de que fala e o que te motivou a escrever. E o que você vai expor, quais os exemplos que você vai expor aí, tá? Outra coisa também são as citações, ironias, exemplos, dados estatísticos, retrospectivas históricas. Então, tudo isso é importante no artigo de opinião. Agora, uma coisa muito crucial, para não ficar repetindo importante, é a questão do papel do locutor e do interlocutor. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão usar a primeira pessoa. Quando você fala acredito, ou quando você fala sabemos ou percebemos, você chama o leitor para perto de você. Quando você fala sabemos que a sociedade está um caos em relação à pandemia, então o que você está falando? Eu e você. Então a gente tem aí uma outra pessoa está confabulando com você. Então esse é um papel, né, que o locutor está chamando o outro para perto dele. E isso no artigo de opinião é imprescindível que esteja lá, que é diferente da dissertação. Você na dissertação você é em pessoal. No artigo de opinião você faz perguntas reflexivas para a pessoa pensar. Então você chama a pessoa que está lendo seu texto para perto de você. É como se ela estivesse confabulando junto com você o texto, conversando com você junto e pensando igual a você, tá? Você está fazendo com que você está persuadindo a pessoa para acreditar no seu ponto de vista. Então isso é muito importante dentro do artigo de opinião. Tem que tomar cuidado porque o artigo de opinião não é uma carta argumentativa. A pessoa pensa que é carta e começa a conversar com a pessoa. Não, aqui é uma forma implícita de fazer esse papel. Sabemos, nós, povo, a sociedade, percebemos isto. Então é dessa maneira, você não pode conversar explicitamente. Tipo assim, o senhor poderia pensar. Não, não é assim. Tá? Então é só em forma de interrogação, em forma de perguntas reflexivas, que vai estar ajudando vocês nesse texto aí, tá bom? Ok? Uma coisa que é muito importante vocês perceberem que assim, no Enem, os alunos perguntam para mim, professora, pode colocar, precisa pôr título na redação do Enem? Eu sempre, o que eu falo? Não precisa, eles não cobram o título. Mas no artigo de opinião, o título é imprescindível. O título ele faz parte do texto, então você nunca vai poder esquecer de colocar o título no artigo de opinião. O artigo de opinião, a gente tem várias maneiras de fazer um título. E é importante a gente lembrar que nós temos que ser coerente com o nosso campo semântico do texto. O que é semântico, professora? É quando a questão do sentido. Por exemplo, se eu estou falando sobre os jovens ficarem muito conectados na internet e o tema fosse esse. Então, lá na minha redação eu falei de redes sociais, de internet, de mídia e etc. O que acontece? Eu tenho que fazer um título que esteja coerente com o que foi discutido no meu desenvolvimento. Então, é por isso que a gente fala que a questão do campo semântico. Existem várias maneiras da gente fazer o título, tá? Eu vou colocar aqui para vocês algumas. Olha só, o primeiro, jovens e redes sociais. Aí eu tenho o quê? Uma referência explícita do tema. Então, aí pode fazer dessa maneira, tá? É um título simples, eu só coloco lá de que eu estou falando. Eu posso também ter títulos que já vão dar uma sinalização do meu posicionamento em relação ao tema. Por exemplo, eu coloco lá os perigos de estar sempre conectado. Então, de que eu sou contra ou sou a favor de estar conectado na internet? Olha, eu já estou me posicionando dizendo que tem perigo aí.
Então eu já sei de que eu vou estar falando. Eu vou falar das consequências de ficar conectado no texto. E ali também, vamos supor que eu coloque as vantagens das redes sociais. Eu já vou estar falando das vantagens aí. Então pode ser então um título com posicionamento do que foi discutido no texto, tá? Outra maneira de fazer um título é por inferência. Esses títulos inferenciais, geralmente eles são usados com metáforas, que são as figuras de linguagem que você pode comparar. Fica bonito, fica poético, né? Então, olha lá, navegando no mar de ilusões. Qual é a inferência que eu tenho? O que é navegar? Entrar na rede, entrar na internet. Ilusão porque as pessoas às vezes ficam iludidas, igual quando muitas postam no Face ou no Instagram, fotos lindas, maravilhosas na praia, a pessoa fala, nossa, a pessoa está muito feliz. E às vezes não está feliz. Então eu quero discutir sobre isso, não é? Então eu uso essa navegando e ilusões. E também aqui eu falo rede de aprendizagem, porque aqui eu já estou dizendo que a internet ela me propicia uma aprendizagem dentro do texto. Então eu posso estar fazendo títulos dessa maneira. Janete, quando que eu coloco o título numa redação? É no início ou é no final? Vocês perceberam que eu falei para vocês que o seu título ele tem que ter o mesmo campo semântico do que você vai discutir? Então você vai deixar o título por último, porque não tem como você fazer o título primeiro se você não sabe de que você está discutindo na sua redação. Então ela tem que depois que você lê toda a sua redação, sublinhar ou perceber as palavras-chave do seu texto, internet, rede, perigos, conectado, aí você vai começar a ter inspiração para escrever seu título. Então, eu aconselho você colocar no final, tá bom? É importante vocês perceberem isso. Então, meninos, vamos agora. Vocês lembram que eu falei que a gente tem que ter o papel do locutor e do interlocutor dentro do artigo de opinião. Agora nós vamos falar dessas vozes. A primeira aí a gente está colocando nós, que é o autor mais o grupo a que pertence. Lembra que a gente tem que chamar o leitor para perto da gente? Então aqui a gente tem um texto, olha lá. Nenhum movimento pode sobrepor a sua bandeira à do Rio Grande ou à do Brasil, pois todas as bandeiras inserem-se numa mesma história, simbolizada por nosso estandarte comum. Percebe que a gente tem um pronome possessivo, nosso, ele indica posse. Nosso é quem? Eu e você. É como se eu estivesse conversando com a pessoa, nosso estandarte, o meu e o seu. Então, isso é uma marca de locução dentro do texto. Assim, reconhecendo a necessidade do respeito às diferenças, precisamos valorizar o que nos é comum. A história do nosso estado, do nosso país, ele que nos aproxima, identificando-nos como povo. Então, vocês estão percebendo que a gente tem um mos, que é o nós, o nos, que são os pronomes, tanto o pessoal como o oblíquo, que marca essa primeira pessoa que faz parte do artigo de opinião. É claro que esse texto aqui está redundante, com muito nós, com muito nosso. A gente não pode ter essa repetição dentro do texto. Mas eu escolhi esse texto para mostrar para vocês essa importância de usar a primeira pessoa no artigo de opinião, tá? É importante vocês observarem. Que a gente tem o eu com o autor somente. Lembra que eu falei que o artigo de opinião ele pode ter a primeira pessoa. Gente, agora toma muito cuidado. Não é porque eu posso escrever em primeira pessoa que o meu texto ele vai ficar informal. Tipo assim, igual uma carta que você está escrevendo, tá? Então, é importante você escrever em primeira pessoa, mas de uma maneira mais acadêmica. Olha lá. Recentemente, cunhei a expressão breve e adequada ao laconismo do Twitter. Vivemos a era da intransigência, acostumada a escrever sobre temas internacionais, recebo elogios de uns e críticas de outros. Normal. Pessoal, agora a gente tem que falar do autor somente, do eu.
Então, olha que interessante. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que toma cuidado, porque eu estou usando eu escrever de forma informal, não é para escrever de forma informal. Eu uso eu, mas a gente está falando de um texto de caráter persuasivo, tá? E tem que ter uma linguagem mais acadêmica mesmo. Então, olha lá, ó, recentemente cunhei. Quem cunhei? Eu. Tá vendo? O verbo está lá na primeira pessoa. Expressão breve, adequada ao laconismo do Twitter. Vivemos a era da intransigência, acostumada a escrever sobre temas internacionais, recebe elogios de uns e críticas de outros. Normal. O ruim é que essas críticas, cada vez mais, vêm acompanhadas de agressões. Suponho que tem a ver com a amplificação provocada pelas redes sociais, a leviandade ao efeito manada. Então vocês percebem que ele coloca o cunhei, recebo, suponho, em primeira pessoa. E isso faz parte do artigo de opinião. Bom, e agora a gente vai falar que as pessoas falam, professor, é artigo de opinião, pode usar a terceira pessoa também, igual redação? Pode sim, tá? Só que uma coisa que é importante é que se eu for fazer um artigo de opinião igual texto dissertativo, eu preciso ter índices de avaliação, modalizadores e intensificadores. O que é isso? Eu tenho que ter a minha marca pessoal, mesmo sendo em terceira pessoa, eu preciso mostrar a minha opinião, ela tem que estar presente. Então, onde que está presente nesse texto, Janete? Olha lá, ó. É desanimador, profundamente desanimador, assistir na televisão várias vezes ao dia as propagandas que mostram craques da seleção brasileira de futebol, induzindo a população a ingerir bebida alcoólica. Você percebe que aqui a gente tem uma marca, né? Quando ele fala é desanimador, profundamente desanimador. Então aí já tem essa questão da marca pessoal dele, a opinião dele sobre isto, tá? E aí quando ele fala realmente, então quando você falar é claro, é evidente, é realmente, então é uma marca linguística da sua opinião. Então, você pode usar o artigo de opinião em terceira pessoa, desde que você coloque elementos que marcam a sua voz autoral dentro do texto, tá bom? Agora vem a parte mais importante que eu falei para vocês no artigo de opinião, que são as vozes externas. Lembra que sem as vozes externas, o seu texto vai ficar fraco, porque vai ficar só a sua opinião sobre o tema. Você tem que tentar convencer o autor. Pessoal, agora a gente vai para a parte mais importante, que são as vozes externas. Essa daí, o artigo de opinião, ele não sobrevive sem elas, porque você tem a sua opinião pessoal sobre o assunto, mas você precisa complementar a sua opinião com vozes autorais, com outras pessoas dizendo isso. Essas vozes autorais, elas podem ser dados estatísticos, podem ser citações filosóficas, pode ser também instituições, pesquisas, tudo isso são parte dessas vozes externas. É interessante porque você vai usar os verbos dicente. Verbos dicente são os verbos do latim, dizer, falar, e então vai aparecer muitos discursos indiretos dentro do texto, tá? Então aqui a gente tem, ó, o conselheiro Acácio chamava. Então eu posso falar segundo o filósofo, para o filósofo, de acordo com o filósofo ou sociólogo. Então você pode estar usando esse chamava, diziam, e colocar a voz ou a opinião do autor. Lembrando que quando a gente fazer isso, além da opinião dele, o que ele pensa, você complementa com o que você pensa, depois da citação dele, tá bom? Aí aqui a gente tem, além dessa voz externa, a gente tem a citação, tá bom? Então você pode colocar qualquer citação. Aqui no texto a gente tem uma citação do cantor Roberto Carlos, né? Na década de 60, ele falava uma brasa moura. E aí as pessoas
do meio das marcas de cerveja, queria que ele falasse uma marca de cerveja Moura. Então, tipo assim, ele estava tentando comprar a ideia dele, mas ele se recusou e assim seu exemplo se manteve íntegro. Então, você percebe que coloca a citação, depois você coloca a sua opinião. Então, sempre coloca uma citação sobre o assunto e depois a sua opinião, tá? Agora aqui a gente tem outras maneiras de colocar no artigo de opinião. Aqui a contextualização do tema. Lembra que a gente estava falando das redes sociais? Então aqui no início a gente tem uma situação problema. Qual que é a situação problema? O comportamento dos jovens, porque eles não desgrudam os olhos e os dedos da tecla do celular. Essa é a situação problema. E aí agora a minha opinião pessoal. Pode começar a se preocupar com outras questões mais sérias. Então, eu estou dizendo que o jovem tem que se preocupar. Então, eu coloco um problema e depois eu falo sobre a minha contextualização, o que eles precisam fazer. Outra maneira de colocar no artigo de opinião são exemplos. Então, olha lá. Há 3 meses, um homem foi amarrado nu a um poste no Rio de Janeiro. Era bandido, diziam. Há 13 dias, uma mulher foi linchada no Guarujá. Era sequestradora de crianças, pensaram. Então, você coloca o exemplo e depois coloca a sua opinião. Vocês estão vendo que parece muito com texto dissertativo, né? Na dissertação também a gente pode estar usando isso. Então, o artigo de opinião, as mudanças que ele vai fazendo, é só basicamente a questão das vozes externas, a primeira pessoa, mas o desenvolvimento ele está muito parecido com a dissertação. E é importante porque a gente está revisando junto esse material. Aqui, outra estratégia argumentativa para o artigo de opinião é a questão de dados de pesquisa. Aqui eu pego um dado da Universidade Estadual de Michigan e depois dos dados da pesquisa eu coloco então a minha opinião. Então, além de colocar o dado da pesquisa, depois eu explico. Aí você pode depois ler o texto, tem esse material na apostila e você também pode estar estudando. Aqui a voz de especialista, né, que você também pode colocar de acordo com o tema. Olha lá, dizia-se que não houve no Brasil discriminação racial, a exemplo dos Estados Unidos. No entanto, em relação a este tema, Gilberto Freire estava errado. E isso não foi provado há pouco tempo, não, faz mais de 50 anos, que os sociólogos paulistas Florestan Fernandes e Fernando Henrique comprovaram o sistema escravista cruel e desumano. Então, eu pego a voz do especialista, do Fernando Henrique, mas depois eu coloco a minha voz, o que eu acredito isso. Ou seja, a democracia racial já foi desmistificada há muito tempo. Então, gente, vocês estão percebendo que nós precisamos usar no desenvolvimento essas vozes e esses dados, tanto no texto dissertativo como no artigo de opinião, porque o artigo de opinião é um gênero que nasceu do tipo dissertativo, tá? Eu também posso dar exemplos, citar exemplos também, ok? Terminando. E por último, também, revisando, eu já passei esses slides para vocês no texto dissertativo argumentativo, mas estou passando agora no artigo de opinião para vocês perceberem a semelhança que tem entre os dois. Então, aqui também eu vou trabalhar com contra-argumentação no artigo de opinião. É aqui, pessoal, que vocês têm que lembrar a questão das conjunções de oposição, que vai estar muito presente no artigo de opinião. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, em contrapartida, por outro lado, tá? Então, vocês precisam estar trabalhando isso. Olha na primeira linha. Reclama-se da falta de leitores no Brasil. Eu tenho uma afirmação, aí depois eu faço uma contra-argumentação. No entanto, o mais correto seria reivindicar melhores leitores. Isso é muito importante dentro do artigo de opinião, essa questão da contra-argumentação, tá? Depois eu venho com um dado de pesquisa,
que é um censo de 88 milhões de pessoas que leem, e depois eu venho com o meu raciocínio, que é a minha opinião pessoal. Então, isso é muito importante, tanto no texto dissertativo como no artigo de opinião, tá? E por último, a gente tem a conclusão. A conclusão do texto, você vai reforçar seu ponto de vista, você pode colocar uma solução dos problemas que você apontou, você pode retomar a tese também, e pode também fazer aquele esquema Enem, né, que são aqueles 5 elementos. Quem vai resolver, como será executado, para quê, né, e qual é a finalidade disso tudo. E aí, então, é só ficarem animados e fazer esse artigo de opinião. Meus amores, vocês sabem que eu não estou presente aí, tirando todas as dúvidas particulares, e eu sei que é uma matéria difícil, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês explicando esse artigo de opinião. Não estou pessoalmente na sala, explicando, tirando as dúvidas, mas vocês têm meu celular, eu passei para vocês, né, para vocês me mandarem essas atividades, conversar particular comigo. Eu estou disposta a estar ajudando todo mundo e eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. É importante agora escreverem e qualquer coisa, estou aqui. Animação, otimismo, esperança e vamos assim, aproveitar esse tempo para estudar mesmo, nós temos que aprender, tá bom? Um abraço de urso para todo mundo.